Olá, boa tarde. TV Comunica no ar. Hoje, o assunto é a comunicação entre o candidato de uma vaga de emprego e o profissional de recursos humanos que o entrevista para fazer a seleção. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui a Elisa Barros, que é psicóloga, especializada em psicologia organizacional. Ela também é coach de carreira com certificação internacional e tem mais de 20 anos de experiência nessa área de recursos humanos. A Elisa é também diretora da RH Infoserviços. Boa tarde, Elisa. É um prazer ter você aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Áurea. Boa tarde. Boa tarde também aos internautas que estão nos acompanhando agora. É um prazer estar aqui, para poder contribuir com os profissionais. Tenho certeza que você vai poder contribuir muito. O internauta que estiver interessado em fazer uma pergunta já pode usar o chat do site da AltV para fazer a sua pergunta, que a Elisa daqui a pouco começa a responder as dúvidas de vocês. Eu tenho uma dúvida, já tenho uma primeira pergunta aqui. Elisa, a gente sabe que o momento da entrevista é de um pouco de tensão para o candidato, principalmente, que está em busca de uma nova oportunidade no mercado. Nessa hora que ele tem que expor os seus atributos técnicos, do trabalho dele, da carreira dele, devem surgir muitas dúvidas. E entre elas, o que eu gostaria de explorar é a comunicação. Como deve ser a comunicação dele para o RH, para que ele possa conquistar aquela pessoa? Porque eu imagino que, em primeiro lugar, o candidato conquista o RH para depois conquistar a vaga de emprego, não é mesmo? Eu acho que existe um processo aí de convencimento. Ele está vendendo, ele está apresentando as competências e as características dele. Então, na maioria das vezes, queremos mostrar o nosso melhor, né? Então, já começa um processo daí. O que seria interessante é que ele procurasse ser objetivo, procurasse ser claro e verdadeiro, né, na descrição das atividades dele. Assim ele vai se sentir mais à vontade ao longo da entrevista e vai conseguir realmente passar a maior fidelidade daquilo que realmente ele conquistou ao longo da vida dele. Você falou em verdade. E eu já ouvi falar, pelo menos, não sei se o internauta já se deparou com esse tipo de situação, mas muitas pessoas dizem, eu recheei meu currículo com vários atributos que de repente eu nem tenho o inglês tão fluente, mas eu escrevi lá que tenho, e depois se eu conseguir essa vaga eu vou atrás e me especializo. Nesse momento do contraste ou da contradição entre a verdade e o ideal, o RH consegue perceber através da fala do candidato? Sim. Antes de mais nada, eu queria até colocar para você o seguinte, nós, enquanto empresa, nós representamos o RH, numa primeira instância, como consultoria de RH. Então, aquela primeira triagem, aquele primeiro trabalho, aquele contato inicial com os candidatos, somos nós que fazemos. E aí a gente encaminha os candidatos que passam por esse crivo, né? Então, na verdade, ele já começa a partir daí a passar para a gente uma impressão. E essa impressão, ela precisa ser coerente. Quanto mais coerente, quanto mais real for, ele vai passar essa mensagem para a gente, corporalmente falando e verbalmente falando também. Vamos explorar um pouquinho melhor isso, essa comunicação não verbal do candidato para o profissional de RH. Por exemplo, a postura que ele está sentado, que ele usa para sentar na cadeira, já é motivo de avaliação do profissional de RH? Sim, a postura, o olhar, a forma como ele gesticula, né? Então, as pessoas elas tendem a ter uma postura de maior enfrentamento, olhando no olho, falando de uma forma mais fluida, de uma forma mais convincente, quando elas estão desenvolvendo algo verdadeiro. Vamos imaginar, e a gente pode até se colocar no lugar, quando a gente está tentando falar alguma coisa que não é exatamente aquilo que a gente gostaria ou aquilo que a gente vivenciou. Alguém em algum momento já passou por uma situação como essa, claramente. E a gente não consegue sustentar isso com tanta facilidade. Então, todos aqueles argumentos que o candidato acaba passando para a gente ao longo da entrevista, eles não saem de um determinado ponto, eles ficam num nível de superficialidade da comunicação que reflete no olhar. Então, ele vai fugir um pouco mais o olhar, ele não percebe isso, ele pode até tentar controlar, mas vai chegar num determinado momento em que ele vai se constranger por faltar conteúdo, então ele vai ter um movimento onde ele foge do contato, do olhar. Ele pode apresentar no rosto algumas expressões de tensão, né?
E corporeamente ele vai apresentar uma postura um pouco mais contida, uma postura um pouco mais retraída, exatamente. Elisa, mas como administrar isso? E acho que isso é uma orientação bem valiosa para o internauta que está nessa fase de busca de uma vaga no mercado de trabalho, se o momento é de tensão, é de ansiedade. Como é que ele consegue não passar isso para não atrapalhar o resultado? Realmente é um momento tenso. Até nós que trabalhamos com seleção, com certeza, me lembrando aí dos momentos que eu já passei também por processos seletivos, né? Também faz parte, a ansiedade é uma característica humana e essa ansiedade tem a ver com a expectativa de sucesso, de querer realmente ter uma oportunidade de vencer aquele obstáculo, né? Aquela situação ali. Olha, eu diria para você que é o seguinte, eu acho que nós temos várias oportunidades na vida onde nós treinamos a nossa capacidade de administrar a nossa ansiedade e o nosso emocional. No dia a dia no trabalho, nos relacionamentos interpessoais, no trânsito, não é? Especialmente, é um grande teste. Toda essa nossa capacidade, e essas condições que a gente acaba tendo acesso ao longo do dia, na vida cotidiana, a gente tem que exercitar isso para que a gente tenha cada vez mais esse tipo de controle. Então, a gente tem sim que entrar num processo, numa autoobservação, num autoacesso, se percebendo como lida com essa ansiedade. Isso é um lado que fala do autoconhecimento. O outro lado, as atividades físicas, uma boa noite de sono. Por que não dizer, treinar em conversar com alguém, falando sobre coisas, né, relacionadas à trajetória da carreira, não treinar para ter uma melhor entrevista, mas treinar a falar sobre aquele aspecto, porque nós não falamos todos os dias sobre a nossa carreira, sobre a nossa vida profissional, não é verdade? Quer dizer que esse momento de repente, formar um discurso de autoapresentação antes do dia da entrevista pode ajudar para o momento dessa explanação, dessa apresentação? Muito. Tudo que nós fazemos por repetição, eles tendem a ter um assentamento, a gente tende a ter um controle maior. Você sabe, Elisa, que num dos trabalhos que eu tive o prazer de fazer com um executivo que nos procurou para fazer o coaching de comunicação, uma das dificuldades era essa, fazer uma apresentação que pudesse convencer, uma apresentação que fosse real, verdadeira em relação aos atributos, aos ganhos, às conquistas profissionais, mas a dúvida dele era: eu posso passar muita arrogância se eu falar tudo o que eu fiz. E a carreira brilhante, fantástica. Ok. Nesse momento, é bacana falar realmente tudo o que foi feito, com todos por exemplo, mestrado no exterior, essas conquistas, títulos dentro da carreira, ou talvez fosse interessante só dizer, eu tenho mestrado, mas não dizer que foi no exterior. Essa diferença entre o real e talvez o que pudesse parecer, não exagero, mas arrogância. Veja bem. Onde passa a diferença de uma coisa e outra? Exatamente. Nós temos um ideal do que seria o ideal para uma entrevista. Não é? Então, eu acho que seria ideal mostrar todos os atributos e todos os conhecimentos que eu tenho, porque senão eu posso perder a oportunidade de mostrar realmente todo o conhecimento que eu tenho. Eu acho que eu deveria falar de todas as experiências que eu tive até hoje, nas multinacionais que eu passei, ou nas empresas de menor porte, não importa o tamanho. Mas existe mesmo uma necessidade de alguns candidatos, não são todos, em alguns candidatos a gente tem um problema oposto, né, de falar. A dica que eu dou em relação a isso é o seguinte: quem está desenvolvendo a entrevista é o entrevistador, e ele vai te perguntar o que ele precisa saber, não é? Então, eu acho que ter uma percepção de como é que esse entrevistador está querendo aprofundar a entrevista ou não. O seu mestrado internacional está descrito no currículo, ele está vendo ali, ele leu, né? Ele leu aquele material antes parte desse princípio, logicamente. Então, ele leu aquele material antes de te entrevistar. Então, na verdade, a entrevista, ela se dá... o maior serviço da entrevista é saber o que está além do currículo, porque senão não teria necessidade da pessoa estar lá. Agora, quanto maior objetividade você tiver em responder aquilo que está sendo de fato perguntado, você também vai se beneficiar. E você vai cada vez mais e dando um pouquinho mais de informação, porque também senão fica uma coisa, né, muito pergunta-resposta, pergunta-resposta. Então tem que tentar
E se falar desenvolver um pouco a mais, mas tomar muito cuidado com a questão da prolixidade, quer dizer, falar mais do que deveria. Tem que ser objetivo, tentar mostrar um pouquinho mais da informação do que está sendo dito ali, mas o entrevistador ele sabe tudo que ele vai perguntar porque ele está com o perfil na cabeça do que a empresa precisa, não é? Agora, o candidato não sabe. Dentro dessa objetividade, seria interessante destacar o que ele julga mais valioso, mais importante, que possa diferenciá-lo de outros possíveis candidatos para a mesma vaga? Pode, mas na verdade, o julgamento dele aí, na verdade, pode não ser o que realmente o entrevistador está querendo buscar. Então, às vezes, os outros candidatos também têm um MBA internacional, os outros candidatos também têm uma experiência internacional. Então, é o tipo do discurso, é o tipo da fala que talvez não tenha tanta importância ele se aprofundar. E aí ele vai perceber isso com o corte que o entrevistador vai dar para uma outra pergunta. Assim como se ele não responder a pergunta que realmente o entrevistador quer saber, o entrevistador vai repetir mais de uma vez. Ou seja, repetiu mais de uma vez a pergunta, é porque você não está respondendo. E como é que a pessoa entende que não está respondendo? De repente é um candidato que se julga objetivo, mas na hora daquela pergunta ele dá uma fugida. Sem querer, ele dá uma desviada e não toca no assunto. Isso quer dizer o quê? Já que você é psicóloga e tem grande experiência em recrutamento e seleção, diz para nós, Elisa. Isso pode demonstrar uma dificuldade do candidato em abordar o assunto. E essa dificuldade pode residir aí numa investigação nossa ainda maior, especialmente se for um atributo, se for uma competência que seja importante para aquele cara. De repente não é. Né? De repente não é, e mesmo que ele se incomode a falar e passe batido naquela questão, se não for algo relevante, nós também não vamos ficar perdendo tempo com um ponto que não é importante para a gente. Tá? Então, às vezes, o candidato sai da entrevista com a impressão, poxa, eu titubeei, usando um termo mais informal, eu titubeei numa questão que foi feita e eu acho que isso pode me prejudicar. Nem sempre. Às vezes, ele está preocupado com alguma questão do motivo de saída para aquela empresa e, por acaso, o entrevistador até sabe que aquela empresa realmente teve um corte de pessoal forte ali e demitiu várias pessoas que não foi por uma questão de desempenho. Não é? Então... Agora, a comunicação ela é avaliada no candidato a uma vaga de emprego durante o momento da entrevista e depois ao longo do período em que ele está desempenhando aquela função. Isso pode ser determinante para o sucesso profissional dele? Muito, muito. Pensando que a comunicação dentro e fora do mundo corporativo, ela representa o sentimento e a atitude da pessoa no trabalho. É através da comunicação que você vai passar o teu pensamento, a forma como você faz, que você trabalha os seus conhecimentos junto com a técnica, junto com a teoria, junto com a prática. Então, é esse mix de competências que vão fazer você, através da comunicação, demonstrar isso e vender suas ideias. Para implementar um novo projeto, para administrar um conflito, para possibilitar uma integração com os seus pares. Não é? Então, a comunicação, hoje, inclusive, é um problema a ser enfrentado frequentemente em treinamentos que nós, inclusive, damos na empresa. Um desafio, diríamos, né? É um de pessoas, desafio. Muitas vezes, tecnicamente, muito bem preparadas, mas que na hora de expor suas ideias, de manifestar seus desejos, tem dificuldade. Né? Quer dizer, dentro do momento da entrevista em que a pessoa precisa ali expor o seu melhor, reforçar as qualificações mais interessantes, ela começa, vamos dizer que ali é o primeiro passo, né? E depois da conquista da vaga, ela continua tendo esse desafio. Sim, e é inclusive um resumo do comportamento dela depois no trabalho. Ela está tendo a oportunidade ali de mostrar como ela se comunica, como é que ela vende as ideias e os projetos dela de vida, como é que ela transmite os resultados do trabalho dela, como é que ela administra a ansiedade dela, não é? Porque, logicamente, o candidato está ali, naquele momento, administrando não somente a ansiedade em relação ao emprego. Atrás da questão do emprego, nós entendemos que existe a história do candidato, da vida dele, as contas que têm que ser pagas, a família que ele tem, a universidade. Enfim, tem uma série de questões ali onde nós entendemos a ansiedade do candidato e isso é considerado até em termos de comunicação. Porque
essa questão da ansiedade, ela interfere diretamente no momento em que o candidato está se expressando. E normalmente ela interfere mais nos 5, 10 primeiros minutos da entrevista. Profissionais competentes de RH vão conseguir identificar isso facilmente, vão conseguir estabelecer um clima favorável para que o candidato possa mostrar o seu melhor potencial. Claro que nós não entendemos e não queremos que as pessoas anulem a sua ansiedade, porque a ansiedade faz parte, é uma característica boa e importante para as pessoas no mundo cotidiano. Nós, psicólogos e consultores na RH Info, o nosso papel ali é administrar isso e transformar o ambiente em algo que deixe o candidato à vontade para que ele possa acessar o melhor resultado dele. Mas nessa de ficar à vontade, que eu acho muito valioso, produtivo, mas muita gente pode confundir esse à vontade e entregar algum dissabor. Vamos dizer que a pressão está muito forte em casa, ele ou ela precisam urgente de uma vaga de emprego, de repente a pessoa confessa, por favor, me ajuda aí, porque eu preciso muito dessa vaga, minhas contas estão vencendo e eu estou muito preocupada e minha família está passando dificuldade. Isso não é uma comunicação bacana de ser transmitida num momento como esse, ou não? É compreensível Se quando isso acontecer. É compreensível, mas de alguma forma a gente pode entender que no momento de pressão a pessoa está perdendo foco. Naquele momento é o momento onde nós estamos falando sobre uma outra questão. Assim como no trabalho, se você tem uma avaliação negativa do seu chefe, ao invés de você enfrentar o problema e falar dele diretamente, você vai trazer uma outra variável que interferiu naquela má performance. Como eu disse, é um espelho de como a gente reage na vida pessoal, como a gente reage na vida profissional também. Nós somos um ser único, fazemos parte, desempenhamos vários papéis, mas nós somos a mesma pessoa. Não é? E os processos seletivos, eles têm o objetivo de darmos um prognóstico futuro do desempenho daquele candidato. Ele está mostrando para a gente como ele vai se comportar dali para frente. Agora, não adianta você querer também, ali, resolver todos os problemas em 1 hora, 1h30, 2 horas que seja, né? Porque as consultorias, diferente das agências de emprego, elas têm um tempo maior de entrevista, né? Os tempos de entrevista são maiores. Então, não adianta, naquele momento, você tentar resolver todos os problemas ali, porque não vão ser resolvidos. Qual é o foco ali? Ela está te perguntando como você se relaciona no trabalho. Então, foque na pergunta. Então, Elisa, nesse momento, a resposta ou a abordagem do candidato nem vale tanto quanto ao que ele está realmente, como você falou, ao foco dele. Se ele desviou o foco, a análise vai ser sobre isso. A análise... Não, veja bem. Quando acontece isso conosco dentro do RH Info, o que acontece? Vamos trazer o candidato de novo para esse foco. O nosso papel é esse. Eu não vou simplesmente olhar e falar, bom, ele é alguém desfocado profissionalmente, então vamos concluir por aí. Não é isso. Uma situação, exatamente. Nós vamos trazer ele de volta. Olha, eu entendo o seu momento, eu entendo a sua situação, então por isso nesse momento seria interessante a gente voltar aqui ao ponto principal para a gente poder inclusive te conhecer melhor, entender melhor as suas competências e o seu conhecimento. Vamos caprichar aqui para que o meu cliente te conheça um pouco mais e veja se realmente vocês dois vão ter sucesso nessa empreitada. Porque na verdade nós aproximamos as pessoas. A felicidade da empresa e do candidato vai estar nesse encontro de objetivos e metas. Por isso tem que ser uma coisa muito bem trabalhada, não é só a questão do conhecimento. A gente costuma dizer que as pessoas são admitidas em algumas empresas pelo conhecimento e demitidas pelo comportamento. Eu estou tentando ver se o comportamento, os valores, a forma como ele vê o mundo, a carreira dele, se são compatíveis com aquela realidade da empresa. Isso diminui a adaptação dele, aumenta a qualidade de vida dele, pessoal e no trabalho. Não é verdade? Não é, afinal de contas, tudo isso que nós buscamos, né? Felicidade plena. Então, por que a gente não pode contribuir para isso, né? Porque se ele entra sem que haja uma investigação mais minuciosa, com certeza ele vai ficar pouco tempo. Se a empresa é incompatível com os valores dele, ele vai sentir como se ele estivesse fazendo algo que não está contribuindo para a vida dele, que o potencial dele não está sendo aproveitado.
está querendo me dizer, então, que pode até acontecer uma situação em que o candidato, na melhor das intenções de expor o seu melhor durante a entrevista de emprego, acaba convencendo o recrutador sobre um aspecto ou características dele que, na real, não são bem assim. E, ao longo do desempenho do trabalho, se descobre que não era aquilo. E isso é um risco. É um risco. Nós não somos infalíveis e a mente humana, ela é adaptativa, né? E existem pessoas, existem candidatos que realmente têm a capacidade de, pelo treino, pela própria capacidade de controlar o seu emocional e sua ansiedade, trazer argumentos extremamente convincentes. Agora, veja, nós usamos alguns instrumentos de apoio também. São instrumentos, inclusive, dentro da nossa consultoria, aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, são instrumentos que foram pesquisados, testados, e todos os resultados ali fazem parte de uma média estatística, que dá um resultado X. Então, em cima das competências comportamentais que o cliente nos pede, nós vamos fazer uma seleção de determinados testes, e a partir desses testes, nós vamos fazer também uma comparação entre o que as características identificadas ao longo da entrevista, também com os testes. Tem clientes que preferem que não seja utilizado o teste. Tem algumas empresas, inclusive, por política interna. Outras preferem que seja usado o teste também. Às vezes, acontece do teste estar incoerente com o que o candidato nos passa, né? E aí, passando às vezes para alguns alunos, algumas pessoas que a gente ajuda a formar na área de recursos humanos ao longo da vida, as pessoas me perguntam, mas Elisa, como é que nós fazemos agora? O candidato me disse uma coisa e o teste deu outra coisa. E aí? E aí que essa incoerência é a palavra. Existe uma incoerência dentro da própria forma dele poder argumentar e de se comportar frente às coisas, não é? Então, se a gente tem uma característica em um cenário desse, a gente tem realmente um candidato onde a gente tem um perfil contraditório, o que nos dá algumas suspeitas de desempenho. Ele pode ter um desempenho invariável, inconstante, não é? Que pode perdurar pelo tempo em que ele trabalhar para essa empresa. Pode ser mudança de atitude, ele pode estar passando por algum processo de desenvolvimento, ele pode estar projetando um perfil que não é dele. Então, na entrevista ele projetou e treinou e tal, mas no teste, estruturalmente, a personalidade dele não é aquela. Então, dá essa inconsistência, você está tentando parecer aquilo que não é. E aí a gente não está falando, Áurea, de que o candidato usou de má intenção. Nós não estamos fazendo qualquer julgamento de valor, até porque não é esse o nosso papel, não é? Como profissionais de recursos humanos. Mas a gente prefere entender e interpretar que existe esse tipo de inconsistência. Às vezes, por exemplo, quando alguém está num processo de transição de maturidade, dentro de algumas teorias de personalidade, se fala de 7 em 7 anos, né? Aos 7 anos você tem uma mudança, que você passa para a adolescência, que vai para os 14, agora menos, né? Com essa nova geração. Cada 7 anos a gente teria mudanças de ciclos de maturidade, em termos de desenvolvimento, não só emocional, como físico também. Existem ciclos, né? Então, se você pega realmente a pessoa numa mudança de ciclo, somado à fase de casamento, à fase de formação de família e tudo mais, a pessoa realmente ainda está assentando novos conceitos, se posicionando de uma forma diferente. Então, aquele trainee, aquele recém-formado, que está, por exemplo, estava numa condição de estagiário, onde ele não tinha tantas responsabilidades e tal, e que agora ele tem que assumir essas responsabilidades numa vertente diferente, hoje ele tem que assumir novas posturas. Então, você pode, às vezes, pegar também ele num momento desse de transição, que não significa que ele não é verdadeiro. Ele está em transição. Sim. E essa incoerência representa essa transição. Então, por isso que eu te falei, tomar cuidado com esse julgamento. Não quer dizer exatamente uma falha de comunicação. E sobre essa comunicação, a gente vai fazer um intervalo agora. Voltaríamos no próximo bloco com mais dicas da Elisa Barros, que é psicóloga e consultora de recursos humanos, que fala para candidatos de emprego que buscam expor o seu melhor e usar a comunicação da melhor forma. A TV Comunica volta já.
Estamos de volta com o TV Comunica e hoje o assunto é a comunicação do candidato a uma vaga de emprego com o recrutador, o profissional de recursos humanos que tem a oportunidade de fazer uma análise das potencialidades daquele profissional para a vaga que ele deseja. A nossa convidada é Elisa Barros, que é psicóloga, diretora da RH Info Serviços, que está fazendo aqui altas dicas, passando para nós dicas muito valiosas sobre essa comunicação. Nós falávamos, Elisa, no bloco anterior, Sim. sobre essa verdade, essa comunicação autêntica do candidato. A gente pode concluir, então, que a saída é essa mesmo, é que cada um seja autêntico, mostre o seu melhor para poder tirar os benefícios disso? Sim, porque não tentem na hora, exatamente na hora que você estiver na entrevista, modificar sua personalidade. Com certeza, nós não conseguiremos fazer isso. Ninguém consegue fazer isso, a não ser que seja um bom ator, treine muito, não é? Mas mesmo assim, se essa pessoa for aprovada, ela pode depois ter problemas, inclusive, muito sérios, né? Porque não vai conseguir sustentar aquilo tudo que ela apresentou ali. Então, isso pode até passar por uma vez, mas em termos de mercado, depois isso pode prejudicá-la, sim. Elisa, já temos aqui uma pergunta de uma internauta que se comunica conosco pela linha direta do site, é a Raquel. Ela diz o seguinte: na possibilidade de mudança de carreira ou até de mudança de função, numa situação em que o candidato entende que pode vencer os desafios daquela nova carreira ou daquela nova função e gostaria de apostar, de tentar, como convencer o profissional de RH, aí usando todos os atributos de comunicação, para que ele consiga, né, essa oportunidade, essa chance? E isso é possível? Em primeiro lugar, eu queria entender isso. É possível fazer essa mudança e depois convencer o RH que ele vai dar conta do recado ao longo do tempo? Essa é uma ótima pergunta, né? Veja, dentro das empresas, o que convence, Áurea, é o resultado. Então, qual que é o nome da internauta? Raquel. Se a Raquel, que nos ouve agora, né? Ela de repente quer mudar de carreira, acha que tem todas as competências para isso, mas que ainda não foi identificada. Se ela tiver acesso, ou se a empresa dela tiver avaliação de desempenho, seria interessante que ela relembrasse os resultados dessa avaliação de desempenho e se aquelas competências que foram avaliadas, elas foram bem avaliadas para favorecê-la no cargo. Sim. Ok? Se ela teve um retorno do chefe dela ou do RH. Se não há uma avaliação de desempenho formal, ela pode conversar com o chefe imediato dela a respeito disso, pedindo feedback, porque com certeza ela vai ter já um retorno disso. O que não dá e o que às vezes pode prejudicar um pouco é você pedir e querer participar de um processo tendo a certeza que você vai ser aprovado, porque você julga e você acha que você está dentro daqueles requisitos. É lógico que dentro das empresas existe o recrutamento interno. Então, as empresas abrem a vaga, divulgam em algum canal interno, que pode ser desde um cartaz até um canal interno de comunicação, né? E lá as pessoas podem se prontificar para se candidatar àquela vaga. Para algumas empresas, nós fazemos isso, por exemplo, que são as avaliações internas. Eles contratam consultorias como a RH Info. Então, nós vamos até a empresa, diferente do processo seletivo, nós vamos fazer o mesmo processo de seleção, só que é uma seleção interna. E aí, aquele processo que eu falei da entrevista, da avaliação de algumas competências comportamentais e até dos testes, é feito da mesma forma. E aí, nós vamos investigar, né? Entregamos um parecer depois para o RH e o RH depois vai conversar com a pessoa. E se a pessoa tem uma boa avaliação, né, se ela entende que aquela avaliação foi favorável, existe um caminho até de desenvolvimento, ela não precisa tirar 100% de resultado. Mas se dentre os candidatos avaliados, ela foi, né, você tem 3 ou 4 candidatos ali que teve uma boa performance, ela pode sim ser indicada como uma finalista para o processo. E aí o gestor é quem vai escolher. Elisa, num caso em que a pessoa não está na empresa, ela está em busca de uma nova oportunidade e entendeu que não dá mais para ficar focada na carreira principal ou na carreira original, ela quer tentar uma outra carreira. Como convencer, a partir até também dos atributos de comunicação, que ela pode vencer esses desafios mesmo sem ter as competências técnicas? Olha, para as empresas, aí vai depender
da expectativa da empresa. Então, se um candidato ele quer participar de um processo seletivo, ele primeiro precisa, ele viu aquela vaga e viu o perfil daquela vaga, não é? E lá naquele perfil, se não é pedido nenhum tipo de conhecimento técnico, né? Se ele quer mudar de área, se não é pedido um determinado conhecimento técnico, não é pedida nenhuma experiência técnica mais específica, ele pode se propor a entrar nesse processo seletivo mandando um currículo para lá, ok? Mas ele sabe que ele vai também estar concorrendo com pessoas que não tenham experiência. Então, a gente orienta para alguns deles, alguns dos profissionais, destacar no objetivo essa nova área que ele quer e ressaltar nas qualificações, tentar buscar na carreira dele exemplos de atividades que sejam mais compatíveis com esse novo direcionamento que ele quer dar de carreira. Então, buscar em cada uma das empresas, e antes ter na parte do currículo, uma parte que fala de qualificações, ele descrever ali experiência em tal coisa, desenvolvido em tal segmento. Você falou em descrever no currículo, e aí a gente entra com uma outra habilidade de comunicação, que é a linguagem escrita. Isso também é muito valioso e é muito avaliado pelo recrutador no candidato? Sim. O recrutamento é a fase inicial, né? E dentro disso, sim, nós avaliamos inclusive a forma como ele descreve as atividades dele, a forma como ele desenvolve até o raciocínio dele ao descrever cada uma das etapas, né, que ele compõe ali no currículo. Então, a gente pede até para as pessoas prestarem um pouco mais de atenção, porque existem, inclusive, vários erros de digitação, vários erros gramaticais, falta de pontuação, falta de acento, datas invertidas, até de aniversário. Então, às vezes a gente pode receber um currículo onde a pessoa tem algum equívoco e coloca que nasceu em 2013. Sim. Falta de atenção, isso seria também, né? Mas que reflete na comunicação escrita, que reflete no resultado final. Então, a gente pede para que a pessoa preste bastante atenção, né, em relação a isso, porque são currículos que para a gente comprometem. E nesse caso, a gente pode concluir que a pessoa que tem uma certa dificuldade de ser objetivo na comunicação escrita no currículo, ela também será prolixa no discurso verbal? Pode. Nós podemos ter uma pista disso. Agora, dependendo do tipo de atividade, é importante que a pessoa seja bastante detalhista na forma de descrever as atividades, na forma de descrever o trabalho dela. Então, por isso que eu te falei, é bastante relativo. Como nós não sabemos, o candidato nunca sabe o que a empresa está buscando, a não ser o que ele publica nas fontes de divulgação deles, ele tem que ter uma avaliação muito clara e muito sincera do que realmente ele quer. Para que ele possa... Nesse momento da entrevista de emprego, que é o assunto que nós temos aqui hoje, para falar da comunicação do candidato para o recrutador, o profissional de recursos humanos, Elisa, o que você nota com relação à comunicação transmitida pelas roupas que os candidatos utilizam? Isso também pode mostrar alguma incoerência do candidato com a vaga ou do candidato com o momento dele, e isso é avaliado pelo profissional de recursos humanos? Veja, tudo é uma questão de adequação. O que nós avaliamos é a adequação. E aí a gente vai estar falando dos extremos, do que estiver fora do que normalmente é possível se encontrar dentro de uma entrevista de emprego. Dá um exemplo para nós. Ok, você vai para um processo seletivo para uma vaga administrativa, por exemplo. Tá? Um auxiliar administrativo, um analista fiscal. É que um analista já é um nível de especialidade maior, que é o que mais a gente trabalha lá. Pede-se para que a pessoa vá de uma forma, não precisa de terno e de gravata. Se ela vai de terno e de gravata, a gente já tem um componente aí que a pessoa teve já uma preocupação um pouco maior. E aí, olhando às vezes pelas empresas que ele trabalhou, você consegue até perceber que lá naquele ambiente, ele tinha realmente uma necessidade de usar terno e gravata. Tá. Então, a gente primeiro tem que fazer essa comparação da realidade que ele vivia e a gente acaba carregando muito isso. Em contrapartida, para candidatos que trabalhavam em ambientes extremamente informais, quando ele vem de uma forma bastante informal, você também tem que prestar atenção no tipo de ambiente que ele vê.
E em alguns momentos nós até dissemos para o candidato, nós podemos dizer para o candidato, olha, você está indo para uma entrevista de emprego, essa empresa é um pouco mais formal, a gente pede para que você então procure utilizar uma roupa um pouco mais formal do que a que você veio hoje. Quer dizer, essa orientação é dada para a entrevista que ele terá, caso aconteça na empresa. Isso, na empresa. Então, o profissional de RH dá essa dica. Dá essa dica porque o candidato, muitas vezes, se ele trabalha num ambiente fabril, por exemplo, é comum que as pessoas venham de calça jeans, de uma camiseta polo, uma camisa mais informal, mais despojada, e de repente ele vai fazer uma entrevista numa instituição financeira. Ele vai fazer numa consultoria, ele vai fazer num ambiente corporativo um pouco mais... E aí você vê que o candidato, ele está no início de carreira e talvez ele não tenha esse discernimento. Elisa, e no caso das mulheres, quais são as inadequações que acontecem numa entrevista de emprego com relação às roupas que elas podem apresentar quando vão para essa situação? Veja, assim como no meio social, decotes, o tamanho da saia, o tipo de maquiagem, o tipo de adereços, no caso os brincos, pulseiras, o tipo de corte do cabelo, né? O tipo de batom, esmalte, tudo isso também é considerado. Então, no caso agora a gente tem um momento que eu acho que até as empresas, dependendo do tipo de empresa, até se abrem um pouco mais, que é a questão do piercing, a questão, não é? De brincos para homens. De brincos para homens e tudo mais. Então, se você vai trabalhar numa agência de publicidade, onde é tudo muito despojado, as pessoas têm um estilo, me permita a palavra, mais descolado, né? Então, as pessoas podem ir, sim, dessa forma. É até importante que ela vá. No caso da mulher, ela precisa ver, e aí, nesse caso, nós vivemos numa sociedade onde existem, dentro do meio corporativo, alguns códigos de conduta. Tanto para a mulher como para o homem, né, gente? Eu acho que aí é a mesma coisa. Sim. Então, precisa tomar o mesmo cuidado. Eu diria que tanto para os homens como para as mulheres é basicamente a mesma coisa. A gente tem que prestar atenção no tipo de imagem que nós estamos passando. A roupa não pode mais chamar a atenção do que você tem que falar naquele momento. As pessoas não têm que ficar prestando atenção na sua roupa, a não ser que você queira impressionar pela rebeldia. O que tem que haver, tem que ser compatível com o tipo de empresa que você está indo, como eu falei inicialmente, de uma agência de publicidade, um ambiente mais criativo, mais despojado. E aí sim você pode. Porque lá, esse tipo de desprendimento já não vai ser tão percebido de uma forma tão... Mas você imagina uma pessoa indo numa instituição financeira, com vários piercings, com o cabelo, né, de uma forma mais... despenteado, com uma roupa rasgada. Ou seja, tem que respeitar e considerar a cultura das organizações. Sim. E até pode pesquisar um pouco, né? Como é que a sobriedade e um estilo mais neutro é o que é o mais indicado em todos os ambientes, inclusive os mais despojados, inclusive os mais sociais. Para empresas onde o uso do terno é mais importante, que aí a gente está falando de vagas um pouco mais executivas, isso... automaticamente as pessoas já sabem, e as mulheres usando seus terninhos com saia ou calça e os homens também. Elisa, mas nesse sentido, em relação às roupas que as pessoas vestem e a comunicação que as roupas traduzem, transparecem, como é que fica a autenticidade da pessoa? Quer dizer, eu vejo muita gente dizer, olha, mas por que eu tenho que mudar meu modo de me vestir? Eu sou assim. Eu ouvi uma presidente de organização dizendo num treinamento, ela dizia assim, muito honestamente, eu sou perua, eu gosto de me vestir assim, com brincos grandes, decotes. Como é que fica essa autenticidade no momento em que a pessoa tem realmente que ser verdadeira na entrevista de emprego, mas de repente essa verdade tão absoluta, tão abrangente pode se voltar contra ela? Excelente pergunta. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o grau de adequação que cada um quer ter e o quanto que aquilo violenta os princípios, os valores e o estilo de cada um. Então, se você diz para o candidato, por exemplo, olha, lá é um ambiente mais formal e se você puder ir um pouco mais social, não precisa de terno, mas se você for com uma camisa um pouco mais social, uma calça um pouco mais social e tal, e ele resolver aparecer lá de tênis, piercing, etc. e tal, ele tem que assumir. É uma escolha que ele está fazendo. Então, assim, nenhuma empresa vai exigir que ele... Mas ele tem que... A empresa também tem, dentro do ambiente, da sua cultura, ela tem um estilo ali dentro.
que também tem que ser respeitado tanto quanto do candidato. Mas esse enfrentamento, parece duro, mas me Sim. vem essa palavra agora, Sim. não pode dificultar um pouco mais para que ele seja, para que ele ganhe credibilidade? Se eu entendi bem a sua pergunta, eu acho que essa pessoa, por exemplo, que disse que ela gosta de mais adereços e que ela gosta de ter uma vestimenta, um estilo um pouco mais evidente, vamos dizer dessa forma. Provavelmente ela tem que buscar empresas onde tem uma cultura mais voltada para isso. Que se assemelha que se assemelha a isso. Só para você ter ideia, eu fui numa montadora, uma montadora japonesa, lá na região do interior do estado, e lá, olha que interessante, todos, sem exceção, inclusive o administrativo, trabalham de macacão branco. Uau! E é um macacão, inclusive, largo, que não mostra nenhuma parte do corpo. As mulheres, inclusive, não podem ajustar nem nada, tem que usar do jeito que está, com tênis. O máximo que a mulher pode colocar é um brinquinho, se ela quiser, mas um brinco discreto. Porque a filosofia daquela empresa é que as pessoas têm que ser reconhecidas pelo trabalho e que nada pode chamar a atenção das pessoas ali. Cada um tem a sua crítica, logicamente, cada um pode, poxa, nossa, que absurdo, ou nossa, que legal. Mas esse é o posicionamento daquela empresa. E que fantástico, hein? Porque o mercado olha muito para as roupas, aquela história da primeira impressão é a que fica. Então você tem que acertar primeiro no visual para depois mostrar o seu conhecimento. Para eles não tem a menor importância. Não tem a menor importância porque ele está, na verdade, até o próprio RH ou o gestor, enfim, ele está prestando atenção no conhecimento que a pessoa tem ali e no estilo, né, dela lidar ali no trabalho. Mas a questão da roupa é o tipo de comunicação que eles anulam. Fantástico. Elisa, só para a gente fechar, eu queria focar um pouquinho mais para fechar com chave de ouro o programa, essa questão da oportunidade de comunicação que o candidato a uma vaga de emprego tem na hora da entrevista com o RH, no que diz respeito ao conhecimento. Dá para explorar e manifestar tudo que um candidato sabe, tudo que ele conquistou durante anos de experiência no momento da entrevista, sem parecer exagerado ou sem deixar que falte nenhuma informação? Não. Não dá. Não dá. Não esperava essa resposta. Não dá para explorar. Até porque, vamos lá, né? Isso é também uma pergunta boa. Nós, psicólogos, consultores de RH, nós não temos conhecimento técnico de todas as áreas. Então, é praticamente impossível, mesmo quando estamos entrevistando um colega da própria área, você conseguir adentrar em toda a trajetória técnica do profissional ali. Então, se você está, por exemplo, entrevistando um engenheiro de infraestrutura de telecomunicações, ele vai começar a te explicar uma engrenagem ali que não é necessário a gente entender. É claro que quando você vai fazer, nós do RH vamos fazer um levantamento de perfil, nós entendemos o mínimo possível da estrutura, mas eu quero saber o que ele faz com aquele conhecimento. É mais importante o que ele faz com aquele conhecimento, como é que ele lida com os conflitos oriundos do relacionamento. Então, na entrevista, a gente foca mais comportamento, que a gente chama de competências comportamentais. Isso é o mais importante. Como ele se relaciona, como ele decide, como ele administra o tempo dele, como ele lida com a ansiedade, com o estresse. Isso é mais importante. O conhecimento técnico, propriamente dito, a gente manda o currículo antes para o cliente faz a checagem ali de tudo o que aconteceu, dependendo de como for. Se ele passar no comportamental, no dia que ele for lá, se tiver que fazer algum teste técnico, ele vai fazer lá. E aí, somado a parte comportamental, a gente tem um resultado. Grandes desafios e muita coisa para aprender. Elisa, eu quero agradecer a sua participação aqui no TV Comunica. Tenho certeza que o internauta curtiu muito as suas dicas. E para quem tiver mais alguma questão, a Elisa coloca o e-mail do Fale Conosco, é isso? Fale Conosco, @rhinfo, servicos, que não tem o cedilha, .com.br. E as pessoas também podem se cadastrar lá, nós temos algumas oportunidades, inclusive, em aberto lá. Ok, você vai ver esse endereço
na descrição do vídeo, no chat, no site da OTV e também no nosso canal do YouTube e no site tvcomunica.com.br. Eu quero agradecer a sua participação, a sua audiência. Na segunda-feira que vem, o TV Comunica volta com o Johnny Galvão, que é diretor da Soap, empresa líder em apresentações em PowerPoint, para falar sobre a comunicação nas apresentações, principalmente nas empresas, que muita gente tem essa tarefa de desenvolver uma bela apresentação que convença e comunique. Para você, uma ótima semana. Eu volto na segunda que vem. Tchau!